dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, e tempo de refletirmos na palavra de Deus. Hoje, a leitura bíblica está no Salmo 3, que diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Alguns salmos foram escritos pelo rei Davi e alguns deles marcam momentos muito específicos na sua trajetória. Esse salmo, por exemplo, acontece num momento muito difícil, porque seu filho Absalão se levantou contra ele e, junto com Absalão, um grupo enorme de pessoas se levantaram contra Davi. E se você se lembra da história, Davi teve que fugir do palácio. Davi teve que se ausentar do poder, Absalão tomou o poder, e aquele foi um momento muito difícil. E ele passou a ser perseguido pelo seu próprio filho, pelo exército que Absalão montou para dar sustentação àquele golpe de Estado. Davi escreve esse salmo exatamente nesse momento de angústia, quando ele se vê traído, quando ele se vê fora do poder, fora do palácio, sendo que quem colocou Davi naquele lugar foi o Senhor. E agora ele lembra ao Senhor em oração: Senhor, os meus adversários são muitos, muitos se levantam contra mim. E é possível que, enquanto lemos o Salmo 3, você possa, de alguma maneira, fazer uma relação entre aquilo que estava acontecendo com Davi, suas aflições, suas angústias, com aquilo que está acontecendo com a sua vida também. Quem sabe você esteja passando por esse momento de aflição, quem sabe você esteja vivendo esse tempo de pessoas se levantarem contra você e levantarem-se contra a autoridade que Deus colocou, a posição que Deus te deu, enfim. Ao longo da história, muita gente tem vivido experiências muito parecidas com aquelas experiências vividas por Davi. Mas no meio de todas essas aflições, quando as pessoas imaginavam que não tinha mais jeito, Davi se levanta em oração para dizer o seguinte: mas tu, Senhor, é um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. É muito importante nós não nos esquecermos quem é Deus no meio das nossas aflições. Às vezes nós olhamos tanto para as aflições que nos esquecemos de quem é o Senhor, mesmo passando por aqueles momentos tão difíceis, porque ser traído dentro da sua própria casa não é algo fácil de lidar. Mas Davi não se esqueceu de quem é Deus. No meio de todas as suas lutas e dificuldades, ele continua olhando para o Senhor, dizendo: Senhor, tu és o meu escudo, tu és a minha fortaleza, o Senhor é a minha glória, o Senhor é quem me ajuda no meio das minhas dificuldades. Eu não preciso temer os meus adversários, porque o Senhor é quem está comigo. E no verso número 4 ele diz assim: eu levanto a minha voz e o Senhor atende a minha oração do seu santo monte. Em meio a todas as aflições, eu deito
e durmo. Tanta gente no meio das aflições perde o sono. Tanta gente no meio das lutas entra no processo de tanta angústia e estresse que acaba perdendo o sono. Davi estava fugindo, Davi estava fora do poder, traído, passando por todas aquelas situações, mas o seu coração continuava na paz do Senhor. Por isso ele diz assim: eu deito e durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Você está perdendo o sono? Descanse no Senhor. É Ele quem pode sustentar a sua vida. É Ele que pode te dar socorro no meio das suas aflições. Só o Senhor pode trazer as respostas que você precisa. Por isso, descanse no Senhor. Que hoje seja um dia de descanso e que você confie seu coração na provisão de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor continua o mesmo. Senhor de todas as coisas, independente das aflições que temos que atravessar neste mundo, nós podemos descansar o nosso coração na tua provisão. Assim como Davi, ó Deus, eu quero pedir que cada um de nós possamos deitar e dormir na certeza de que o Senhor é quem nos sustenta. Continue conosco, Deus, ajudando-nos em todas as nossas batalhas. Sabemos, ó Deus, que a tua presença não significa isenção de lutas, porque o Senhor estava presente na vida de Davi e ele passou por muitas lutas. Mas a tua presença é a segurança da vitória. Por isso, ó Deus, ajuda-nos para que em todas as coisas sejamos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?